Fala Caneta Preta, professor Fernando Pedrosa aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao sexto simulado da Cefaz de Minas Gerais. Eu estou gravando esse vídeo aqui após a retificação do edital, então a gente vai focar na parte de gestão e governança de TI apenas em ITIL, né? Que, se eu não me engano, o seu edital ele não usa a palavra governança, né? Ele coloca lá no tópico de infraestrutura, mas a gente comumente classifica como um assunto de gestão e governança de TI, um dos principais, né, que mais cai em prova, que é a gestão de serviços baseado na ITIL. Então a gente vai fazer uma questão aqui sobre ITIL e nos próximos simulados também. E continuamos com as nossas questões de engenharia de software. A gente vai fazer questões sobre métodos ágeis, questões sobre web services, né, que é aquela parte de integração entre sistemas que aparece no seu edital, e também uma questão sobre testes e qualidade de software, além de outras, beleza? Bom, a gente já está no sexto simulado, né, pessoal? A gente já passou da metade aí da nossa caminhada, então você já está acostumado com essa sistemática. Vamos direto para a primeira questão, e aí eu vou lendo o comando de cada uma, comentando as alternativas e justificando cada gabarito, beleza? Vamos lá. Então, olha só, a primeira questão começa sobre métodos ágeis, e é uma questão que está falando sobre Kanban. A gente já fez questões em simulados passados sobre Scrum, sobre XP, que com certeza dessas famílias de processos ágeis são os mais famosos, principalmente Scrum, né, que é muito usado para gestão de produtos ágeis, e XP na parte de engenharia. Esses métodos ágeis que a gente costuma estudar, a grande maioria deles são iterativos e incrementais. Então você tem aquela coisa da iteração, da sprint, né? Por exemplo, se você estiver utilizando o Scrum, que é esse ritmo cadenciado que os processos têm, que ocorrem as atividades, né? Onde ocorrem as atividades dentro dessas iterações e ao final você entrega o incremento do produto para o seu cliente. Kanban é uma grande exceção desses métodos ágeis. Kanban está lá no seu edital, se eu não me engano, e mesmo que não tivesse o nome explicitamente, vem caindo em prova, né? Então, quando aparece métodos ágeis no edital, a gente costuma praticar Kanban, porque é um método que tem ficado cada vez mais popular. E eu digo que ele é uma grande exceção, exatamente porque o Kanban não é iterativo e incremental. O Kanban é muito mais um método de gestão de mudanças e ele funciona baseado em fluxo contínuo. Então, por isso que o Kanban ele é mais utilizado até para a fase de manutenção de software do que de desenvolvimento de software. Porque no desenvolvimento a gente tem esse planejamento num projeto mesmo de software, né? Onde a gente tem as iterações, a gente vai fazendo pedaços do nosso projeto, do nosso produto como um todo em cada iteração e entregando incrementos. Só que no Kanban ele é mais utilizado até na fase de manutenção de software, onde você já tem um produto funcionando e você precisa fazer manutenções evolutivas ou corretivas em cima desse produto. Então, por exemplo, correções de bugs. Então, os bugs vão chegando, geralmente você tem um sistema onde os clientes, os usuários, podem abrir chamados, e aí um chamado chega para a equipe de manutenção, ela vai lá, pega aquele chamado na fila, começa a desenvolver aquela manutenção, seja evolutiva, seja corretiva, e entrega aquilo funcionando, faz uma nova build e aí vai para a próxima. Por isso que eu digo que é de fluxo contínuo, né? Ele usa esse método de você pegar, você puxar itens de uma fila de itens a serem feitos e aí você vai, como equipe de manutenção, realizando, implementando aquelas tarefas, aqueles cartões e entregando em produção e passando para o próximo e assim por diante. E o Kanban ele tem pouquíssima estrutura, né? Ele não tem papéis, ele não tem artefatos específicos, cerimônias específicas, como o Scrum tem, né? Aquela história do Product Owner, aquela história do backlog do produto. Ele funciona basicamente num conceito que ele chama de Work in Progress, o famoso WIP, que é o trabalho em progresso. É o quanto você pode fazer a cada etapa do seu ciclo de vida de manutenção, por exemplo, se você estiver numa fase de manutenção de software. Você pode usar Kanban para desenvolvimento também. Eu só estou dizendo que é mais comum você usar ele para manutenção. Só que quando você usa o Kanban para desenvolvimento de software, geralmente você não usa o Kanban sozinho, porque ele não é um método de desenvolvimento de produtos.
ele é mais para gestão de mudanças. Então, geralmente você usa Kanban junto com Scrum, por exemplo, que tem esse ritmo cadenciado que eu falei para vocês, ou XP, né, que tem as práticas de engenharia e assim por diante. Então, esse Work in Progress ele dá um limite de quantas tarefas você pode fazer ao mesmo tempo para cada etapa do seu ciclo de vida ali dentro do Kanban. Então, se você tem um WIP igual a 2, significa que em determinado momento, numa raia ali do seu quadro Kanban, né, que ele é dividido em raias, né, dividido em colunas, você tem duas tarefas que estão sendo trabalhadas, implementadas ao mesmo tempo, porque o seu WIP, né, o seu Work in Progress, é igual a 2. Então esse é um conceito importante do Kanban. Ele controla esse fluxo, mas ele é um método, um processo de gestão de mudanças, você pode chamar como quiser, mas que se baseia nesse fluxo contínuo. Ele não é iterativo e incremental. Beleza? Então isso aqui foi uma mini aula sobre Kanban. Vamos para a questão. Kanban é um método para a gestão de mudanças com foco na visualização do trabalho em progresso, que é o que eu falei para vocês. Work in Progress. Sobre Kanban, assinale a alternativa correta. Letra A. Tal como Scrum, Kanban prescreve papéis, práticas e algumas cerimônias específicas. Falei para vocês que não. O Kanban, pessoal, não é um método de desenvolvimento de produtos. Não é gestão de produtos como a gente vê lá no Scrum, por exemplo. Ele não vai te dar papéis. Ele não vai te dar reuniões, né? Cerimônias específicas. É só um método para gestão de mudanças com pouquíssima estrutura, na verdade. Só para ajudar você a visualizar o fluxo. Então, errado a letra A. Letra B. Utiliza o método push para seleção de itens ou tarefas a serem implementadas. Ao contrário, né, pessoal? Olha só, em inglês, a gente tem push ou pull. Push, em inglês, é empurrar. Então, significa que alguém está empurrando alguma coisa para outra pessoa. Não é assim que funciona o Kanban. O Kanban é o contrário, ele utiliza o método pull, ou seja, é como eu falei, as tarefas, os chamados, por exemplo, vão chegando para você realizar implementações no seu produto, vão sendo colocadas essas tarefas, essas demandas, numa fila. E aí a equipe de manutenção é que puxa, é porque o puxar em português não é o push em inglês, é o contrário, né? Push em inglês é empurrar. Pull é que é puxar. Então é o contrário, o Kanban ele utiliza o método pull, significa que a equipe é que puxa o item para ser o próximo a ser implementado. E não que alguém empurre esse item para ela perder o controle, né, sobre o seu fluxo de implementação. Então, Kanban utiliza o método pull para selecionar as tarefas. A própria equipe que puxa a tarefa para si, para ser a próxima a ser implementada. Letra C. Recomendo o uso de iterações com duração de um mês. Não, acabei de falar para vocês que o Kanban não é iterativo e incremental, não utiliza iterações, é um método de fluxo contínuo. E letra D. Não é possível desenvolver um produto apenas com Kanban, pois ele não possui por si só um conjunto suficiente de práticas para isso. Verdadeiro. Pessoal, o Kanban ele é um método de gestão de mudanças. Ele vai controlar o fluxo de desenvolvimento contínuo das mudanças da sua aplicação. Só isso é suficiente como um processo com um conjunto de práticas e atividades, porque isso é um processo, né, pessoal? Quem faz o que e quando. Isso é um processo que a gente estuda de engenharia de software. Só isso é suficiente para você desenvolver um produto completo? Não. Ele não vai te dar controle de prazo, de risco. Ele não vai te dar as atividades específicas de engenharia de software. Agora, por que a gente utiliza Kanban geralmente junto com outros processos? Porque o Kanban te ajuda nessa coisa da gestão de mudanças, essa coisa do fluxo contínuo, beleza? Mas realmente não é possível desenvolver um produto só com Kanban. Você pode dizer que está usando o Kanban, mas aí provavelmente você está usando outras coisas também, ainda que você não dê um nome a essas outras coisas, mas com certeza você está usando alguma prática. Óbvio que você está usando alguma prática. E essas práticas é que vêm de outros processos. Beleza? A verdadeira letra D. Letra E. As colunas de um quadro Kanban representam uma maneira de descrever os requisitos do produto. Não tem nada a ver. As colunas de um quadro Kanban, pessoal, elas representam a etapa que está sendo realizada para cada item de desenvolvimento. Basicamente isso. Aí você pode ter quantas etapas, né? Ou seja, quantas colunas, quantas raias
você quiser. Não tem nada a ver com representar o requisito, é só a etapa do desenvolvimento daquele item, beleza? Então, tá aí os comentários para vocês. Kanban não possui papéis e práticas específicas. Kanban utiliza o método pull para seleção de tarefas e não push. Kanban não é iterativo incremental, né? É um método de gestão de mudanças contínuo. E as colunas são apenas etapas do trabalho, tá? Não tem nada a ver com requisitos que você está especificando, beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. Sobre modelos de ciclo de vida, assinale a alternativa incorreta, estou procurando a errada. Prototipagem e espiral são considerados modelos evolucionários. Verdadeira, letra A. Olha, lá na aula de modelos de ciclo de vida, a gente fala o que é um modelo de ciclo de vida, o que é um processo de software e a classificação deles. Então a gente tem os métodos sistemáticos, que são basicamente o cascata e o modelo em V, né? Que é um cascata modificado. A gente tem os métodos iterativos incrementais, que são os modelos ágeis, e aí dentro dessa família ágil, né? A gente tem XP, Scrum, etc. Aí a gente tem os modelos evolucionários, que são basicamente espiral e prototipagem, certo? Então, espiral e prototipagem são considerados modelos evolucionários. Então, assim, só lembrando para vocês a diferença, né, entre um modelo iterativo incremental e um modelo evolucionário. Ambos trabalham em etapas, né? No modelo iterativo incremental, a gente chama essas etapas de iterações. Só que no modelo iterativo incremental, o próprio nome já está dizendo, né? Geralmente você produz um incremento de software ao final de cada iteração. Então, você realmente entrega um software executável para o seu usuário. No modelo evolucionário, não necessariamente isso ocorre. Você pode ter uma evolução que só entrega documento, por exemplo. Você teve uma evolução conceitual, apenas de artefatos do seu produto para o seu cliente que você está entregando, uma especificação, por exemplo. É só uma diferença acadêmica. Na prática, ambos ocorrem de maneira em etapas, né? Que você não faz tudo ao mesmo tempo. Você tem pequenas passadas de desenvolvimento no seu produto. Então, prototipagem e espiral, sim, são considerados modelos evolucionários. Letra B. O modelo em cascata atrasa a resolução de riscos e tem dificuldade em incorporar mudanças. Verdadeira, a gente já estudou o modelo em cascata, né? Ele não lida bem com mudanças e por isso a gente diz que ele acumula riscos, em vez de resolver riscos o mais rápido possível. Letra C. O modelo RAD pode levar à perda de precisão científica e à construção de funções desnecessárias. Verdadeiro também, RAD é de Rapid Application Development, ou seja, desenvolvimento rápido de aplicações. Geralmente é aquele processo onde a gente utiliza alguma ferramenta de geração de código, né? Então, para os mais antigos aí, você vai lembrar de um Delphi da vida, né? Que você arrasta ali, solta com o mouse e ele está gerando código ali por trás para você. Hoje em dia tem várias outras ferramentas parecidas, né? Que o mercado hoje em dia chama de ferramentas no-code ou low-code, né? Ou seja, sem código ou com pouquíssimo código. Na verdade, o código está sendo gerado para você. E sim, essa letra C está verdadeira, porque processos que utilizam modelos como esses costumam ter uma perda de precisão, porque o código está sendo gerado para você. Você não está vendo o que está sendo gerado ali por trás. É mais fácil para um usuário iniciante, leigo, porém você pode ter uma certa perda de precisão, né? Porque você não tem controle totalmente sobre o código que está sendo gerado. Verdadeira, letra C. Letra D. O modelo orientado a aspecto separa preocupações centrais de preocupações ortogonais da aplicação. Verdadeiro, se eu não me engano, a gente viu no simulado passado uma questão sobre orientação a aspectos. Exatamente isso, né? Você tem as preocupações principais, que são as preocupações de negócio da sua aplicação, e as preocupações ortogonais, que são as preocupações ou interesses paralelos, mais técnicos, que não têm a ver diretamente com o negócio, como tratamento de exceção, geração de log, e aí a gente consegue separar isso bem no nosso código com anotações, né, com o que a gente chama de aspectos no modelo orientado a aspectos. Então a letra errada só pode ser a letra E, né? Na prototipagem evolucionária, deve-se começar pelos requisitos mais complexos, como forma de reduzir o risco do projeto. Bom, aí a gente tem que lembrar de prototipagem, pessoal. A gente tem basicamente dois tipos, prototipagem descartável e evolucionária. A prototipagem evolucionária, você quer entregar versões do seu software o mais rápido possível. E por isso você começa, na verdade, pelos requisitos mais simples e não mais complexos, como a questão falou, por isso que ela está errada.
Na prototipagem descartável, que é onde você está preocupado mais em entender melhor requisitos, elicitar requisitos, e aí depois você joga fora o protótipo, né? Por isso que é descartável, é que você começa pelos requisitos mais complexos, como forma de reduzir esse risco, né? De aumentar o seu entendimento do produto que você está desenvolvendo. Então, essa letra E está errada porque trocou prototipagem evolucionária, aonde deveria ser, na verdade, prototipagem descartável, certo? Então, na prototipagem evolucionária, o objetivo é evoluir para versões úteis do sistema o mais rápido possível. Por isso, você começa com os requisitos mais simples. Muito bem, uma questão sobre Web Services agora, pessoal. Aquela parte do edital de vocês que fala sobre soluções de integração entre sistemas, alguma coisa assim. No contexto de Web Services, o elemento interface do WSDL se refere ao quê? A gente já fez uma questão em algum simulado passado sobre essa estrutura do WSDL. A gente já viu um pouco sobre a estrutura do SOAP também, né? Então, esses arquivos, que na verdade um arquivo SOAP, um arquivo WSDL, são somente arquivos XML, pessoal. No final das contas é isso. Um SOAP, um WSDL é um XML, porque em Web Services tudo é baseado em XML. Estou falando de Web Services tradicionais, não estou falando de integrações via REST, que é baseado em HTTP. Isso aí é outra coisa. A gente já vai ver questões sobre isso também em simulados mais para frente. Então, ele está falando sobre os componentes do WSDL. São basicamente 4 componentes. Então, vamos lá. Ele está falando do componente ou do elemento interface, né? Então, letra A, interface e disse vai ser utilizado TCP ou UDP no servidor. Não tem nada a ver, tá? Não tem nenhum elemento aqui do WSDL que chega no nível de camada de transporte, né? A camada de transporte está muito afastada do WSDL, né? O WSDL está na camada de aplicação. Eu não estou preocupado se na camada de transporte eu vou utilizar TCP ou UDP. Isso aí é uma questão técnica que não tem a ver aqui com o Web Service em si, beleza? Isso é transparente para o Web Service. Letra B. Se refere às operações que podem ser invocadas no Web Service. Verdadeira letra B. Eu vou mostrar aqui um quadro para vocês, mas o elemento interface é exatamente esse que te diz quais são as interfaces, ou seja, quais são os métodos, quais são as funções, quais são as operações que podem ser invocadas naquele Web Service, que está sendo especificado por esse WSDL. Então, geralmente são verbos, né? Get alguma coisa, set alguma coisa, enfim, gerar algo. São os verbos, são as ações que você pode realmente chamar em cima do seu Web Service, especificado por esse WSDL. Verdadeiro, isso está no elemento interface. Letra C, o protocolo que será utilizado no Web Service. Geralmente isso é no elemento binding. Geralmente você diz que você vai utilizar o HTTP, por exemplo, se você estiver na web. Se você utilizar outros protocolos, porque eu acho que eu já falei isso em simulados passados, que em Web Services você pode utilizar outros protocolos. Tá? Não é obrigado a utilizar HTTP sempre, como a gente vê lá na arquitetura REST. Em Web Services tradicionais, você pode utilizar SMTP. Então, você pode mandar um Web Service por e-mail, né? Com SMTP? Pode. Você pode mandar um Web Service por arquivo, via FTP, né? File Transfer? Pode também. Geralmente, 95% das vezes, você vai usar HTTP mesmo, né? Que é o protocolo da web. Mas você especifica aí qual é o protocolo. Esse elemento que especifica qual é o protocolo é o elemento de binding, como ele é acessado, qual é o protocolo utilizado. Os tipos de dados utilizados nas mensagens, isso aqui é o elemento types, e a URL do serviço, isso é especificado no elemento service. Então aqui, ó, esses 4 elementos é o que você encontra num WSDL. Ó. Types contém a especificação dos tipos de dados trocados entre cliente e servidor. Porque quando você chama as operações, você passa parâmetros, certo? Parâmetros de entrada e de saída. E esses parâmetros têm tipos de dados. Inteiro, string, ponto flutuante e assim por diante. Ou um tipo mais complexo, que você especificou num esquema XML. Então, isso vai no elemento types. Elemento de interface foi a resposta da questão, né? Quais são as operações que são invocadas nesse Web Service, tanto de entrada como de saída. Você também pode ter mensagens de falha, assim como a gente tem lá no SOAP, né, que são mensagens default, opcional, caso você tenha ou não esse tratamento de exceção dentro das operações. A gente tem o elemento binding,
Falei para vocês, como o web service é acessado pela rede, tipicamente associa ao HTTP, mas podem ser outros protocolos. E o elemento service, que descreve onde o web service está na rede. Geralmente associa a sua URL, para você poder encontrar o web service. Beleza? Muito bem. Então, aí se é errado, o protocolo é definido no elemento binding de errado. Isso é definido em types. E errado também é definido em service. Então, types define os tipos de dados. Service, aonde está a URL. O binding é o protocolo, geralmente associado ao HTTP. E o interface, que foi a resposta da questão, é o que a gente associa às operações que podem ser chamadas. Beleza? Muito bem. Próxima questão. Com relação à qualidade de software, analise as assertivas a seguir. Agora é uma questão sobre qualidade, pessoal. Não é uma questão diretamente sobre testes, tá, de software, como a gente fez em simulados passados. Mas no seu edital tem isso, né? Conceitos de qualidade de software em geral. E aí, desses conceitos, a gente estuda esse ciclo de vida de verificação e validação. Então, as duas primeiras assertivas estão preocupadas, estão perguntando exatamente a diferença entre verificação e validação. Então, olha só, verificação e validação são um conjunto de atividades de ciclo de vida para gestão de qualidade do seu software. Você pode ter, dentro dessas duas grandes atividades, desses macroprocessos, atividades específicas. Você pode ter, dentro de verificação, você pode ter testes, você pode ter inspeções, você pode ter walkthroughs, né, que são inspeções mais rápidas, mais simples. E você pode ter testes também em validação, né? Tanto um tipo de teste ele pode aparecer dentro de verificação como dentro de validação. Porque, na verdade, a diferença entre verificação e validação é o seu objetivo. É o foco que você está dando naquele processo, naquela atividade para você checar algo em relação à qualidade do seu software. Então, a gente costuma dizer que verificação, você está checando se o seu produto está sendo construído de forma correta. Isso tem até uma frase em inglês, né, que tem um trocadilho, né? Então, na verificação, você pergunta are we building the product right? Ou seja, se a gente está construindo o produto de forma correta. The product right. Na validação, na verdade, você está perguntando se, para começo de conversa, se os requisitos, se o produto que você está construindo é o produto correto, não de forma correta. Porque quando você pergunta na verificação se você está construindo o produto de forma correta, tem a ver com a técnica, com o método que você está utilizando, que é importante. A arquitetura correta, os padrões de qualidade corretos, é importante a verificação. Por isso que as duas se complementam. Mas na validação, você está perguntando se, para começo de conversa, esse é o produto correto, esse é o produto que eu deveria estar construindo mesmo, atende à necessidade do meu usuário. Então, a validação ela tem a ver diretamente com o usuário. Ela sai dessa questão mais técnica e indaga, né, questiona se é isso que o propósito do usuário deseja alcançar, se é realmente isso que a gente está construindo. Então, a frase em inglês, né, que eu estava falando. Na validação, você pergunta se are we building the right product? Veja o trocadilho, né? Verificação, are we building the product right? Estamos construindo o produto de forma correta. Validação, are we building the right product? Veja que você trocou aí em inglês. Não, obviamente esse trocadilho não funciona em português, mas é interessante para você lembrar, porque você troca a ordem da palavra e troca totalmente o sentido da frase que você está falando. Então, are we building the right product? Ou seja, estamos construindo o produto certo para começo de conversa? Então, são duas perguntas que você se faz na verificação e na validação, ambas com objetivos diferentes. Então, você pode ter um teste de verificação, sim, se ele tiver um foco mais técnico, na forma de construção. E você pode ter um teste focado em validação, sim, se for um teste de usuário, que está checando a própria necessidade do usuário, se o produto está correto para começo de conversa. Então, veja que não é a atividade em si que define se é verificação ou validação, porque a atividade pode ser a mesma. É o foco que você está dando, beleza? Muito bem. Então, com relação à qualidade de software, analise as assertivas a seguir.
Primeiro, verificação está relacionada à pergunta: construímos o software correto? Não, né, pessoal? Isso é validação. O software correto, não de forma correta, mas se o próprio software é o que deveria estar sendo construído. Isso é validação. Então a primeira está falsa. A segunda, validação, está relacionada à pergunta se construímos o software de forma correta. Também não, isso é verificação. Então, na verdade, a primeira está trocada com a segunda, né? Por isso que as duas estão falsas. E a terceira, o processo de testes não garante que o software está livre de erros. Aí sim, verdadeira, a letra C. E aí falando ao final aqui, né, sobre o processo de testes, a gente estuda isso na nossa aula de testes. O processo de testes, pessoal, ele visa a mostrar ao seu cliente e à equipe do projeto que você tem um certo grau de qualidade no seu produto, que você tem um certo grau de cobertura de testes, que você testou as classes de negócio, as classes básicas, e isso vai te dar um grau de confiabilidade no sistema que você está construindo. Mas para projetos complexos, você nunca pode garantir que você livrou 100% o seu sistema, o seu produto, dos erros que poderiam ser encontrados nele. Por quê? Porque para projetos reais, eu estou dizendo projetos reais, né? Porque, claro, se você fizer um sistema simples, muito simples, que tem 2 entradas e uma saída, claro que você pode testar todas as possibilidades de um produto assim. Mas a gente está falando de produtos de negócio, produtos reais. Geralmente, você nunca pode garantir que você executou todos os caminhos possíveis daquele produto. Então, você não pode afirmar categoricamente que o seu software está livre de erros, porque você não testou todos os caminhos possíveis. E nem é o objetivo, porque ficaria caro demais, né? Não é o objetivo você testar todas as possibilidades, que podem ser milhões, milhares de possibilidades, no seu sistema. Fica caro demais esse processo de teste. Geralmente a gente tem uma estratégia de teste, onde a gente escolhe cirurgicamente, né? A gente escolhe estrategicamente o que a gente vai testar num certo grau de cobertura de testes. Por isso que a gente diz que o processo de testes ele pode te dar um certo grau de confiabilidade. Aí tem várias formas de medir esse grau, mas nunca de dizer que o software está completamente livre de erros. Isso não é viável, isso não é factível para produtos reais. Então, verdadeira, a terceira, assertiva. Então tá lá, ó, verificação e validação estão trocadas nas assertivas, como eu expliquei a vocês. O processo de testes não garante que o software está livre de erros, apenas pode mostrar que erros e defeitos estão presentes. Ou seja, que aquilo que você conseguiu abordar na cobertura dos seus testes, que aquilo tem ou não erros. Se você encontrou erros, você vai gerar um relatório de bugs e depois vai corrigir. Se você não encontrou erros, não significa que não tenha outros erros no seu software. Pode ter, só que você não foi viável ter a cobertura completa do seu software, porque não é possível você executar todos os caminhos de um sistema para produtos reais em geral. Beleza? Muito bem, agora a última questão, pessoal, uma questão sobre ITIL 4, né? Como eu falei a vocês, o edital foi retificado, então agora a gente está focando especificamente em gestão de serviços nessa parte de governança. Então, olha só. De acordo com a ITIL 4, qual é o efeito do aumento da automação na prática de central de serviços? Então, vamos lá, central de serviços, o famoso Service Desk, é aquele que atua como ponto único de contato entre o provedor do serviço e os usuários do serviço, né? Os usuários da tecnologia. Central de serviços, ela basicamente tem como objetivo atuar como primeiro nível de atendimento. Então ela pode já resolver algumas coisas mais simples ali, algumas requisições de serviço, alguns incidentes que já são conhecidos, geralmente podem ser resolvidos na central, mas se nesse primeiro nível, que é a central de serviços, a equipe não tiver a capacidade técnica, ela vai fazer o que a gente chama de escalonamento, ela vai para o segundo nível, ela vai mandar o chamado para o segundo, para o terceiro nível e assim por diante. Geralmente na central de serviços ela também executa mudanças padrão. A gente viu isso no simulado passado, né? Uma standard change, uma mudança padrão, é aquela que já tem um roteiro conhecido, já é pré-planejada para ser implementada. Então essas coisas mais simples, esse atendimento de primeiro nível, ocorre no Service Desk, na central de serviços, que é essa prática da AD. Aí a questão está falando o seguinte: eu aumentei o grau de automação
na minha central de serviços. Agora eu tenho sistemas automatizados nela. Qual é o efeito que geralmente isso dá de acordo com a ITIL? Vamos lá. Letra A. Diminui o registro e resolução de incidentes de autoatendimento. Não. Se você tem, pessoal, mais sistemas automatizados fazendo o atendimento para o usuário no primeiro nível, é mais provável que esse usuário consiga resolver os seus incidentes com self-service, com autoatendimento. Ele não precisa falar com um atendente diretamente. Geralmente um próprio robô, um próprio sistema já resolve aquilo para ele. Então, na verdade, aumenta a capacidade de self-service, né, de autoatendimento. Errada a letra A. Letra B, maior capacidade de se concentrar em resolver incidentes de TI, em vez de apoiar pessoas. Errado. Olha só, o que a ITIL fala é que a central de serviços moderna, hoje em dia, ela deve se concentrar em atender as pessoas, né, em deixar os seus usuários satisfeitos, que no final das contas é o que realmente interessa, né, para o provedor do serviço, porque afinal de contas o usuário é quem está pagando pelo serviço. E aí você sai desse foco de resolver problemas de TI, problemas muito técnicos, para, na verdade, melhorar a satisfação dos seus usuários. Então, quando você aumenta essa automação, você geralmente já tem de novo, né, esse autoatendimento, esse self-service. Muitas coisas são resolvidas automaticamente pelo próprio usuário. E aí você libera a equipe de atendimento da central de serviços para focar mais em problemas de pessoas do que de tecnologias. Então, é o contrário do que a letra B falou. Então você vai ter maior capacidade, na verdade, em focar na experiência do cliente e não em problemas de TI, que isso aí os sistemas automatizados já deveriam resolver. Letra C. Elimina a necessidade de escalar incidentes para as equipes de suporte. Pessoal, eliminar não. Veja, o escalonamento, ele em certo grau sempre vai ser necessário, pessoal, porque equipes da central de serviço, essa equipe de primeiro nível, normalmente ela é uma equipe mais barata, para fazer o primeiro atendimento ao usuário. Você não pode colocar técnicos extremamente especializados no Service Desk, vai ficar caro demais o seu Service Desk. Então você pode até, com sistemas mais automatizados, diminuir a necessidade de escalonamento, mas eliminar não. Sempre vai ter um ou outro incidente que você vai ter que abrir um chamado para as equipes de segundo ou terceiro nível com características mais técnicas. Então, eliminar essa necessidade não é assim que funciona. Letra D, aumento do trabalho técnico de baixo nível. Acabei de falar que não, né? A gente está aumentando o nível para focar mais no usuário. Então, a resposta é a letra E, que é exatamente o que a ITIL fala. Ela vai te dar essa automação da central de serviços, uma maior capacidade para você focar naquilo que realmente interessa, que é na experiência do cliente, quando ele precisa desse contato pessoal com o atendente de primeiro nível. A maioria dos clientes hoje em dia, pessoal, dos usuários, isso acontece comigo, provavelmente acontece com você também. Cara, se eu conseguir resolver o meu problema sem ter que falar com o atendente, para mim é muito melhor. Eu não quero falar com ninguém. Eu quero entrar lá, sei lá, ter um passo a passo que eu consiga resolver o meu problema sozinho, né? Para mim é muito mais fácil. Para nós, né, que somos pessoas mais técnicas, inclusive. Agora, claro, quando você precisa desse contato pessoal, aí essa automação da central de serviços já resolveu os problemas técnicos e desafoga as equipes de atendimento para focar nessa experiência do cliente, quando esse contato pessoal é necessário, beleza? Então tá aqui o que a ITIL diz, né? Com uma melhor automação da central, é possível liberar a equipe de atendimento para focar na experiência do usuário, fazer um contato mais personalizado, pois o trabalho repetitivo ou meramente técnico já foi resolvido por sistemas automatizados, como sistemas de chatbot, sistemas de inteligência artificial, sistemas de passo a passo e assim por diante. Beleza? Então, essa é a ideia por trás dessa automação do Service Desk aí na ITIL 4. Bom, pessoal, então a gente chega ao final da resolução desse simulado, né? Tá aí as questões que eu fiz para vocês nesse simulado especificamente. Espero que vocês estejam considerando proveitoso, né? Como sempre, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar lá no grupo ou nos acionar privativamente, beleza?
Tá sendo um prazer seguir aqui nessa jornada com vocês. E é isso, pessoal. A gente se encontra no próximo simulado. A gente ainda tem mais 2 simulados para fazer, beleza? Um abraço, pessoal.